Estamos de volta aqui, meus amigos, para a gente continuar falando aí sobre a taxa de fiscalização, instalação, localização e funcionamento, tá? A famosa TFIUF em Guarulhos. Vou falar agora sobre a sujeição passiva, tá? Então, sujeito passivo é qualquer pessoa, seja ela física ou jurídica, que exerça qualquer tipo de atividade, tá? Então, o exercício de atividade. E aí a gente lembra, né, do bloquinho anterior, tanto em caráter temporário, quanto em caráter permanente, ou até mesmo em caráter eventual. Exercer algum tipo de atividade vai estar sujeito ao poder de polícia e, portanto, vai incidir a taxa de fiscalização, tá certo? Então, desde que ele exerça alguma atividade, principalmente essas aqui abaixo, tá? Que elas não são exaustivas, vai haver incidência da taxa de fiscalização. Vamos lembrá-las novamente. Então, atividade de comércio, indústria, agropecuária, prestação de serviços em geral, extração e as exercidas por entidades, sociedades, associações civis, desportivas, religiosas ou decorrentes de profissão, arte ou ofício. Isso aqui a gente já tinha visto lá atrás, tá certo? Então vamos adiante. Responsabilidade solidária pelo pagamento da TFIUF. Isso aqui é legal. Então, só para lembrar, o contribuinte é a pessoa física ou jurídica, sujeita à fiscalização municipal em razão da instalação, localização e funcionamento de atividades no município de Guarulhos. Então, a situação 1 aqui é uma situação do proprietário e o responsável pela locação de imóvel onde estejam instalados equipamentos usados na exploração de serviços de diversões públicas e o logador desses equipamentos. Um exemplo bem simples, né, tá? Mas que isso seja proibido hoje, fica fácil de vocês compreenderem. Então imagine aqui um bingo, tá? Em que existe o locador de máquinas, aquelas maquininhas caça-níqueis aqui, tá? Vou colocar isso aqui, imagine que isso aqui seja uma moedinha. Então tem o locador das maquininhas, tem o locatário das maquininhas, e muitas vezes ainda a gente vai ter o proprietário do imóvel, né? Então, nessa situação aqui que a gente está vendo, todas essas três figuras aqui, tanto o locatário das máquinas, quanto o proprietário do imóvel, quanto o locador, eles vão ser responsáveis solidários pelo pagamento da TFIUF, tá? Então aqui proprietário, responsável pela locação do imóvel, onde estejam instalados equipamentos na exploração de serviços de diversões públicas e o locador dos equipamentos. Então essas três figurinhas aí vão figurar como responsáveis solidários pelo pagamento da taxa. Aqui outro caso, tá? O promotor de feiras e exposições, o proprietário, o locador ou o cedente do espaço em bem imóvel com relação às barracas, estandes. Então imagina, aqui em Campinas a gente tem ali o Shopping Dom Pedro, né, um shopping bem grande e bem conhecido. Lá a gente tem um pavilhão, e nesse pavilhão realizam-se uma série de eventos, shows, festas, né? E ali tem barracas, estandes e tudo mais. Então, cada uma dessas barraquinhas, desses estandes que estão lá localizados, né, como a gente viu, são estabelecimentos eventuais ou temporários, elas precisam também pagar essa taxa de fiscalização. E caso não haja o pagamento, tanto o responsável pelas barracas aqui, quanto o promotor da feira, ou até mesmo o proprietário do imóvel que está sendo cedido ali para a realização do espaço, vai ficar responsável de forma solidária ao pagamento da TFIUF, tá certo? Vamos lá. Critério quantitativo, tá? Elementos para o cálculo da TFIUF. Então, o que vai ser levado em consideração para a quantificação do valor da TFIUF? A natureza da atividade, outros fatores pertinentes, tá? A tabela do anexo 1, que eu trouxe ela aqui meramente a título de curiosidade, tá? Se não constar expressamente na tabela, será calculado pelo grupo que contiver maior identidade. Se enquadrar-se em mais de um grupo, prevalecerá o de maior valor, tá? Então vamos dar um exemplo aqui de um comércio, tá? Que também seja um prestador de serviço, só que ele seja um profissional autônomo, por exemplo, tá? Um casinho bem absurdo, mas
Vamos imaginar que isso aconteça na prática, tá? Aqui a gente está vendo que o maior valor é de 150. Vou até apagar isso aqui porque ficou muito ruim. Então o maior valor aqui é o de 150 UFG. Então, esse vai ser o valor tomado como base para pagamento da taxa, caso seja verificado, tá, a prestação de serviços enquadrados em mais de um grupo, tá? A TFIUF ela vai ser devida pelo período inteiro, mesmo que ocorra em apenas parte do período, tá? Então vamos imaginar um estabelecimento aí temporário que ele vai fazer que ele vai durar 60 dias, tá? Então ele está dentro daqueles 90 dias previstos para que ele seja considerado temporário. Então ele vai pagar o quê? Ele vai pagar o valor cheio. Então vamos imaginar que seja um prestador de serviço, tá? Um profissional autônomo, ele vai pagar lá 60 UFG, tá? O cálculo não é proporcionalizado, tá? Então o valor vai ser devido como se ele tivesse atuado por todo o período, tá certo? Então o valor é sempre integral, não há proporcionalidade. Horário de funcionamento, tá? Então o horário normal de funcionamento em dias úteis é das 8 às 10 horas, sábados das 8 às 18 horas e domingos e feriados das 8 às 12 horas. Os estabelecimentos que se mantiverem abertos fora desse horário normal, eles vão ter que pagar a taxa, tá? Acrescido de 50%. Então vai ter um fatorzinho aí de 1,5, tá certo? Então, a gente vai ver que existem algumas exceções em que existem horários especiais, mas caso o estabelecimento, então vamos imaginar um bar, tá? Um bar aqui que ele funcione até as 23 horas, tá? Então ele vai pagar o valor devido por ele, conforme a tabela do anexo 1, mais 50%. Então imaginando aqui que que o valor devido fosse 200, ele vai ter que pagar aqui mais 100 UFG. Então o valor total 300 UFG. Tá certo? Então vamos adiante. Funcionamento fora do horário normal, elementos para a cobrança, tá? Então elementos vão ser os dados que ele vai ter que informar quando ele fizer a sua inscrição municipal, tá? Então, em que horário que ele normalmente funciona, né? Informações ali, em que local que ele está estabelecido, ele vai ter que prestar essas informações quando for ser feita a inscrição municipal. Intercâmbio de informações com a Secretaria de Indústria, Comércio e Abastecimento, declaração de dados solicitado ao contribuinte em caráter geral e individual. Então a fiscalização, eventualmente, se ela tiver alguma dúvida, ela faz esse questionamento, ou então eventuais fiscalizações mesmo que são feitas, conforme descrito aqui. Então vamos imaginar também um restaurante, tá? Esse restaurante aí, imagina-se que ele está funcionando além do horário. É feita uma fiscalização específica e lá se identifica que de fato ele está funcionando até as 23 horas. Tá? Então esse vai ser um elemento para que a taxa também ela seja lançada com um valor 50% maior do que aquele previsto na tabela do anexo 1. Tá joia? O horário especial. Não estão sujeitos à cobrança de horário especial, que é os 50% a mais, os estabelecimentos que realizem as seguintes atividades: produção e distribuição de energia elétrica, serviço telefônico, transporte coletivo, agência funerária, hospitais, casas de saúde, pós-serviço médico e odontológico, farmácia, né? Então são serviços aí considerados urgentes, né? Então não pode, por exemplo, ficar sem energia, né? A pessoa não ter comunicação. O transporte coletivo é um transporte essencial, é um serviço público essencial. As agências funerárias, né? São serviços que têm essa característica de funcionarem 24 horas por dia, tá certo? Fato gerador da taxa de fiscalização. Ocorrência do fato gerador. Isso aqui é legal, tá? Isso aqui deve ser objeto de prova. Imagina uma questãozinha vindo nesse sentido, tá? Então, nesses primeiros 3 casos aqui, a gente vai ter o caso das atividades permanentes. Tá certo? Então, regra geral, quando se dá o fato gerador da taxa de fiscalização? Na data de início da atividade. Caso se trate de uma atividade permanente, em todo 1º de janeiro dos anos subsequentes, no caso das atividades permanentes. Então, a cada 1º de janeiro, vai ter uma nova incidência da TFIUF. Por quê? Porque ele vai fazer a inscrição municipal no cadastro fiscal imobiliário e todo ano vai ser gerado de ofício novas taxas, porque a administração tributária ela vai presumir que a atividade está
ainda sendo desenvolvida, tá? Então, assim que encerrada a atividade, deve ser dado baixa na inscrição municipal para que essa taxa não seja mais gerada anualmente. Data de alteração de ramo ou transferência de local. Lembra que a gente disse lá atrás que transferência de local ou alteração de ramo também geram uma nova incidência da taxa. Tá? Nesse caso, qual vai ser o fato gerador? É a data da alteração. E no caso de atividades temporárias ou eventuais, no início da atividade, tá? Desde que respeitado esse período máximo de 90 dias. Legal? Observação 1. Nas atividades temporárias ou eventuais, a taxa de fiscalização será de 50% dos valores constantes na tabela, tá? Então a pessoa vai lá, ela vai indicar que ela está iniciando uma atividade, tá? As atividades temporárias, elas em Guarulhos, elas não estão sujeitas à inscrição, tá? Mas inscrição municipal no caso, mas o valor devido, supondo que na tabela 1 seja de 200 UFG, por ser uma atividade temporária, vai pagar só 100 UFG, tá certo? Após o período de 90 dias, a atividade não mais será considerada temporária, tá? Então, extrapolado esse período de 90 dias, caso o contribuinte ainda continue exercendo as atividades, deixará de ser considerado temporário e passará a ser considerado como permanente, tá? Devendo haver a inscrição no cadastro fiscal mobiliário e incidência anual e integral da taxa. Tá? Então vamos imaginar que houve uma fiscalização lá e verificou-se que passou os 90 dias, a pessoa continua lá estabelecida e desenvolvendo as taxas. Ele pede os 50%, tá? A taxa vai passar a ser cheia, tá? Então vai ser 100% do valor devido na tabela e anualmente vai passar a ter essa incidência da taxa, tá? E aí ele vai precisar também fazer essa inscrição no cadastro fiscal mobiliário. O cadastro, tá? O sujeito passivo deve fazer tantas inscrições quantos forem os estabelecimentos, isso a gente já tinha dito anteriormente, devendo indicar quando mais de uma atividade for realizada no mesmo local. Deve manter no local documentos da inscrição municipal, tá? Ele tem que manter afixado lá no local o documento relativo àquela inscrição e a última alteração no cadastro fiscal, caso tenha havido. Pedido de inscrição junto ao cadastro fiscal mobiliário deve ser feito em 30 dias contados da expedição da licença de funcionamento ou da expedição do certificado licenciado integrado, quando esse pedido for feito através do Via Rápida, tá? Que é uma figura nova aí para que as empresas elas sejam abertas com maior celeridade e de forma mais desburocratizada, tá? Aqui só para que vocês entendam o trâmite, tá? Regra geral: 1. Paga-se a taxa. 2. A fiscalização. Isso no caso vamos imaginar do início de atividade, tá certo? 3. Concede-se a licença ou não, tá? Essa licença pode não ser concedida, caso eles não atendam às normas urbanísticas, tá? Por exemplo. E 4. Caso a licença tenha sido expedida, então em 30 dias da expedição da licença deve ser feito o cadastro, tá? No caso deve ser feito o pedido de inscrição, tá ok? Então, ele tem 30 dias aí após a licença para fazer esse pedido. Tá joia? Eu vou ficando por aqui. Daqui a pouquinho a gente volta.